A cannabis é uma planta com inúmeros potenciais terapêuticos, com milhares de anos sendo amplamente utilizada em diferentes lugares do mundo, como a gente conseguiu ver nas últimas apresentações. Entender a cannabis como mais uma commodity é engessar o seu potencial regenerativo. Se não olharmos para a manutenção do nosso ecossistema sobre a ótica da agricultura familiar para gerar riquezas para a sociedade e pautarmos ela simplesmente numa relação de exploração, estaremos limitados a uma relação tóxica e insustentável que por anos a fio prejudica o nosso mundo. E para falar sobre a economia de cannabis e sua relação com sustentabilidade, vamos chamar ao palco Marcos Langenbach, diretor da APEP. E Renato Crespo, diretor do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, bom, primeiro eu achei que foi ótimo, né, essa apresentação com o Daniel. Eu acho que para a gente, enfim, no meu caso, que a gente está pensando aqui a coisa da associação, foi muito importante, abriu muito a cabeça, né? E, na verdade, a gente ia ter mais uma pessoa que é a Yara, né? Ela não veio, e então eu vou fazer uma breve introdução aqui, e depois eu vou deixar o meu amigo Renato Crespo fazer a apresentação. Vai ser muito mais uma apresentação. Na verdade, esse tema é porque a gente está começando, né, a desenvolver essa economia de cannabis aqui, né? E eu acho que é fundamental a gente olhar um pouco mais amplo, né? Ter um olhar mais amplo. O que mais que a cannabis pode trazer, né? Eu acho que a gente tem que olhar essas questões ambientais, né? A gente vê um pouco isso, a gente está com uma fazenda, né? Então a gente tem a questão das florestas, né? Da recuperação das matas, né? Enfim, toda a questão do lixo, de energias limpas e todo o contexto social, que o contexto social da cannabis já vem muito pesado, né? Carregado com todos esses anos de proibição. Então, como que socialmente a gente pode também repensar essa economia, né? Como que a gente faz para ter um outro desenvolvimento, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, a gente tinha muito um termo que era desenvolvimento sustentável, desenvolvimento situado, né? Que ele se baseia muito nas tradições, na cultura, no imaginário local e, lógico, que na comunidade e no bioma local, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a refletir, né, e começar a fazer coisas nesse sentido, de ir além, né, só da questão de esse ecossistema todo, pensar nessas práticas socioambientais que estão agora relacionadas com o ESG, né, que é o Environmental, Social and Governance, né, os ODS, né, a gente tem que começar a olhar essa questão mais a fundo. Então, eu deixo um pouco essa reflexão, né, e eu vou chamar aqui o Renato para ir um pouco além. O Renato, inclusive, é parceiro, né, a gente está fechando a parceria lá com o Instituto Jardim Botânico, e ele está olhando a sustentabilidade muito de um lado mais biológico, né, que pode ser muito interessante, que eu não conheci. Então, até por eu não ser especialista na área, eu acho que eu estou trazendo mais queria trazer mais essa questão. Então, eu vou deixar aqui o Renato apresentar para a gente um pouquinho dessa sustentabilidade, né, desse olhar mais biológico, mais ambiental. Bem, boa noite já, né? Se eu aguentar o frio aqui, eu vou falar, né? Bem, eu vou então primeiro fazer uma observação aqui. Hoje, na abertura, tinha prevista a presença da presidente do Jardim Botânico. Ela não veio, houve um desencontro de informação, porque na quinta-feira ela falou comigo e destinou a representação dela ao Davidson Moreira, que estava aqui pela manhã.
e na hora, parece que não houve o comunicado da chefia de gabinete com a organização do evento. Então ele ficou sem jeito de se apresentar que ele seria o substituto dela. Enfim, um desencontro, então eu peço desculpas, mas certamente ela estaria presente e com uma fala justamente endossando a cooperação entre a PEP e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, particularmente numa abordagem em termos de resolução química, em termos de variabilidade, que é um dos aspectos que eu vou tocar aqui, que eu acho bastante importante. O ACT está em tramitação, ela já concordou, agora está no jurídico só para fazer questões de ajuste. Então, essa parceria vai se concretizar. O meu olhar aqui também é um pouco diferente, que eu venho da prospecção no ambiente marinho. Então, vou tentar trazer para cá um olhar que eu tenho no contexto marinho e que, no caso da cannabis, é um pouco diferente, que já existe um aspecto, por exemplo, de sustentabilidade, que é interessante, que eu tenho sido bastante crítico no contexto do ambiente marinho, é entrar em fontes silvestres. No caso da cannabis, a gente já tem o cultivo dominado, então os aspectos de controle em termos são bem diferentes, ou seja, você tem uma matéria-prima. Os passos seguintes, obviamente, tem diversos contextos que já foram explorados aqui durante o dia de hoje, né? Mas o ponto principal é você ter a matéria-prima, que é algo extremamente importante, que no ambiente marinho a gente não tem. Então, o impacto passa a ser muito mais danoso, embora para o ambiente terrestre, a gente também tem exemplos do taxol, que é uma substância utilizada como anticâncer, e a planta já está extinta em vários locais do mundo, porque a maior fonte de taxol é de fonte silvestre. Então, isso a gente não vai passar, não tem esse tipo de preocupação com cannabis, uma vez que já tem o cultivo estabelecido. O que pode se fazer são melhorias, e aí isso é possível de se fazer a partir de uma experiência já adquirida, né? O próximo, como é que eu faço? Bem, então eu vou passar aqui de modo objetivo no contexto da Agenda 2030 e vou entrar depois nos aspectos, como falei, mais específicos, tentando fazer paralelos e contradições entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, como já anunciei. Primeiro, o mercado de cannabis é, em grande parte, dominado pelo cultivo e consumo local. Então, são peculiaridades que precisam ser analisadas em termos de expansão ou não e como que isso vai acontecer. E possivelmente tem gente muito mais com maior autoridade para falar sobre isso do que eu, que vou entrar numa questão mais específica. Mas isso é um quadro no mundo, né, Marcos? Né? Então, como isso vai, até onde isso vai se expandir, de que forma isso vai ser sustentável para atender demandas de mercado? Porque o que acontece hoje, qualquer doença, a gente tem uma ideia mais ou menos de o que você precisa de um determinado princípio ativo para suprir a demanda mundial. Isso é muito claro para o ambiente marinho, por exemplo, você fala assim, para eu ter um determinado tipo de câncer, eu preciso de tantos quilos de substância. Quando eu vejo que a substância ocorre em 1% do peso seco de um organismo marinho, que tem 95% de água, isso é impossível suprir com fonte silvestre, né? Enfim. O segundo ponto, pesquisas contemporâneas demonstram que as sementes de cannabis são um recurso alimentar funcional valioso. Então, isso vai para um outro lado de sustentabilidade, uma vez que o cultivo pode atender a diversas demandas, não só no contexto medicinal, né? E até de tecidos. Eu lembro que eu fui um tempo atrás numa loja em Margaret River, na Austrália. A loja existe há 25 anos. 25 anos eles produzem camisas, roupas de maneira geral, com fibras de cannabis, né? A gente pensar que a gente está discutindo coisas, às vezes, básicas aqui no país, e eles já fazem isso num nível muito mais avançado. Ou seja, realmente é premente se discutir vários aspectos aqui no Brasil, porque já passou do tempo, né? Outro aspecto, compostos de cannabis contribui para a diversidade química vegetal, que é uma coisa que eu tenho sido muito crítico também no sentido de conservação, de sustentabilidade, tudo, porque a preservação tem que ser o mais amplo possível, o senso de preservação, que não é focado na espécie, mas no maior número possível de populações. Porque se você tem um princípio ativo que ele ocorre só numa população, se você preserva a espécie e não aquela população, você perde esse princípio ativo.
E, por outro lado, quando você traz a planta para o cultivo, você pode estar perdendo um pouco essa diversidade química. E eu desconheço esse tipo de avaliação. Então, um tipo de avaliação básica que tem que se pensar. Por exemplo, o que aconteceu quando se trouxe a cannabis da África ou da Ásia Central? O que aconteceu até chegar aqui no Brasil? Por onde passou a domesticação e o que aconteceu? O que ela tinha de diversidade química que pode ser um potencial muito maior do que a gente tem hoje aqui? Porque se a gente pensar aqui, a química é uma expressão fenotípica, que é uma coisa que eu insisto em dizer também, que as pessoas não falam de maneira geral, ela é uma expressão fenotípica, então ela vai variar em função das condições ambientais. Então, dependendo das condições que você está mantendo em cultivo, você pode ter um perfil químico de diversidade que pode ser diferente lá do local de origem. Por quê? A pressão seletiva ambiental é importante na constituição desse perfil fenotípico. Então, por isso que eu falei que a minha fala aqui seria no sentido mais básico mesmo, ao contrário de discussões que possivelmente tiveram aqui, eu vi algumas na hora que eu cheguei, no sentido já mais prático, mais aplicado. Mas eu queria retornar um pouco uma questão mais básica que eu acho que é importante também. Depois, é vital promover pesquisa independente com financiamento público. Isso é como se fosse um dever do Estado, né? Mas a gente sabe que a situação no país não é das melhores em termos de fomento à pesquisa, mas é uma coisa que tinha que ser bem subvencionada. Espero que na sala ao lado tenha perspectivas nesse contexto, com apoio, por exemplo, da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado, que tem até uma questão legal, né, suportando isso, né, Marco? A lei do MINC, né? O MINC criou uma lei justamente para o apoio da FAPERJ ao fomento à pesquisa na área de cannabis. Então, tomara que isso tenha um desdobramento com o lançamento de editais, enfim, para se fomentar essa área. Então, a pesquisa no contexto público é bastante importante para desenvolver essa área, né? Porque a gente tem uma característica aqui que a gente não tem subvenção de pesquisa por instituições privadas, né? Porque muitas vezes a sede da companhia não é aqui no Brasil e não tem autonomia para fazer qualquer tipo de fomento. Eu lembro que eu trabalho numa área de anti-incrustante, ele estava numa indústria de tintas, que é para pintura de embarcação, para evitar a incrustação. Ele falava assim, quando vocês tiverem uma substância, vocês trazem para a gente testar. A hora que eu tiver uma substância, eu não preciso deles para nada, né? Eu mesmo posso testar, né? Porque eles não fomentam nada, porque depende da central, que não é no Brasil, né? Bem, educação, acho que alguém falou aqui isso mais cedo, em relação ao contexto de educação, ou seja, e a prevenção baseada em evidência e liderada por pais nas escolas é necessário. Quando que nós vamos chegar nesse nível de discutir isso num contexto, por exemplo, curricular? Então, está longe disso, como outras questões também educacionais, mas está previsto aí nessa agenda 2030, que tem relação com ODS e ESG também, né? As fibras de cannabis para a produção e armazenamento de energia podem ajudar a garantir energia sustentável, que está ligado também à questão do uso alimentar, ou seja, buscar alternativas para a destinação da produção da cannabis. Então, você tem também uma forma de sustentabilidade de toda a produção, né? Agora, já afunilando para uma questão mais biológica, ecológica, eu faço aqui, destaco algumas premissas. A conservação in situ dos recursos de biodiversidade vegetal é de valor estratégico para a prestação de serviços ecossistêmicos agora e no futuro. Ou seja, eu vou mostrar daqui a pouco um mapa mundial para vocês verem o que acontece em termos de quem não tem biodiversidade e se beneficia da biodiversidade do outro, né? Então, pensar nesse contexto de preservação, avançar na questão da sustentabilidade da cannabis, mas pensar também no contexto de preservação de biodiversidade é um aspecto fundamental. Florestas nativas e agrossistemas tradicionais são os laboratórios naturais do mundo. Ou seja, tanto uma monocultura como as florestas nativas podem gerar subsídios importantes em termos de que tipo de produto pode gerar, né? Com as observações que eu fiz há pouco, ou seja, o que se perde em termos de diversidade química quando você sai da fonte natural e vem para um outro local sob uma nova pressão seletiva e qual a expressão fenotípica dessa química, né?
A diversidade biológica de ecossistemas naturais e cultivados fornece uma base importante para o crescimento e desenvolvimento econômico. Não tenho dúvida disso, eu vou mostrar isso no gráfico mais à frente, né? Algumas espécies precisam ser domesticadas para cultivo e avaliação de recursos genéticos com base em características bioquímicas, conteúdo bioativo. Isso aqui, para mim, é um dos pontos principais e que tem a ver diretamente com a questão da sustentabilidade na produção da cannabis, né? Eu não sei se já existem estudos nesse sentido, eu desconheço, se alguém souber aqui, a gente pode falar depois que a gente fizer a exposição, de comparar uma planta nativa, por exemplo, e no local de cultivo, o que acontece, né? Desenvolvimento de avaliação e melhoramento de recursos com base na concentração de bioativos. Tem, inclusive, um artigo que eu vou mencionar aqui à frente, que trata justamente disso, que eu acho fundamental. Mais uma vez, eu estou entrando numa questão mais básica, enquanto a gente viu aqui durante o dia discussões mais de contextos mais práticos, mais aplicados, né? Aqui um exemplo, agrupamento de países por nível de relativa integridade e biodiversidade. Veja aqui, mudou a cor toda, não era bem assim, mas enfim. Veja países com baixa biodiversidade preservada, como aqui a Austrália, Estados Unidos, eles têm lá no canto, eles compram a biodiversidade, entre aspas, dos países que detêm ainda essa biodiversidade, né? Veja que o Brasil não tem uma biodiversidade totalmente preservada, apesar de a gente ter a área da Amazônia com bastante significativo, mas perdendo aí também ao longo do tempo, de maneira geral, não é classificado como alta biodiversidade. E quem se beneficia, muitas vezes, não é o próprio país que mantém essa biodiversidade, mas os países desenvolvidos que, de certa forma, adquirem os produtos dessa biodiversidade. Então, a biodiversidade, mais uma vez, é um ativo, um valor fundamental no contexto econômico do país, né? Aqui um exemplo de como é crítico, eu já adiantei aqui, quando falei no início. Olha o que é o processo de descoberta de drogas e desenvolvimento. Você começa com uma quantidade de amostras coletadas, pode ser uma coleta de 100 gramas a 1 quilo, e ao longo do processo de prospecção, eu posso precisar de uma quantidade muito maior. Então, o próprio processo de prospecção, ele já é impactante em termos ambientais e praticamente não é mensurado. Se eu perguntar para uma pessoa que trabalha nesse contexto de prospecção, qual o impacto da sua coleta na população de uma determinada espécie, isso vale tanto para o ambiente marinho, que é mais crítico devido à pequena dimensão dos organismos, mas vale também para o ambiente terrestre. Felizmente, no contexto de cannabis, a gente tem já a produção que pode ser melhorada, que já mencionei, mas o cultivo já é dominado, então a gente passa a não ter muito uma preocupação nesse contexto. Para vocês terem uma ideia, vários organismos marinhos são extintos em vários locais do mundo, principalmente esponjas, pelo impacto da coleta para a prospecção, e jamais vai sustentar a produção. Eu lembro que eu fui numa indústria uma vez também, nesse contexto de tinta, e a pessoa falou para mim assim, você traz aqui 120 gramas de substância para fazer um teste. Falei, aí não voltei mais lá, porque não tem como obter 120 gramas de uma substância de um organismo pequenininho, né? E uma coisa que eu desconheço para o ambiente marinho, mas que é uma coisa que pode ser colocada, acho que deve ser colocada na pauta para o ambiente terrestre, é de que forma a gente pode ter um melhoramento em termos de produção de substâncias. As próprias substâncias produzidas por cannabis, por exemplo, né? Eu estou no momento agora com clonagem, que eu tenho uma levedura produzindo a substância de alga. Então, o cultivo da levedura, eu posso ter biomassa em quantidade muito mais fácil do que um cultivo de alga, que eu desconheço o processo de cultivo. Será que uma alternativa, por exemplo, de um organismo que tem um crescimento muito mais rápido, eu posso reproduzir de maneira acelerada, pode ser uma forma de suprir o mercado no contexto adicional? Eu não sei se alguém conhece isso aqui, mas a gente pode falar depois aqui da exposição, que eu acho um aspecto importante em termos de sustentabilidade, do suprimento de matéria-prima, que é advindo de cannabis, mas pode vir também de outros organismos, né? Aqui, uma notícia boa, que na verdade o impacto sobre as plantas medicinais não é tão grande assim, né?
Então, as plantas que são alvo de exploração, que poderiam estar sob impacto, elas não têm um quadro tão crítico assim. Esse lado aqui, o B, né? Por outro lado, tem um pouco conflitante, quando a gente vê aqui esse gráfico, a gente vê aqui que o impacto de agricultura, e no caso a aquacultura, que é de organismos aquáticos, tanto de água doce como marinho, são atividades impactantes sobre organismos com substâncias bioativas. Conflita um pouco com o dado anterior, e eu não consigo entender muito bem por que isso, mas são dados recentes da IUCN, né? Bem, agora já tentando afunilar aqui a exposição, a pesquisa e monitoramento são aspectos essenciais, que é o que eu queria destacar aqui. As substâncias são expressões, então, como eu disse, fenotípicas. Isso não pode perder de vista esse aspecto, né? As condições de cultivo não reproduzem aquelas do ambiente natural. Isso é óbvio. Se eu tenho substâncias que são expressões fenotípicas, eu preciso dos agentes seletivos juntos, né? Seja um herbívoro estimulando, seja uma variação de temperatura, isso tudo vai condicionar um padrão, um perfil químico daquela substância, pode ser maior durante o dia. Qual o dia, a hora melhor para se coletar cannabis, por exemplo? Isso já está monitorado, né? A Claudete, inclusive, fez esse ciclo circadiano, não é isso? E é muito interessante porque o que você está falando, porque, por exemplo, a luz, né? A gente tem que utilizar a luz complementar, né? Então, se a gente conseguisse alguma planta, e, por exemplo, as plantas da cannabis lá em Pernambuco, né, que o pessoal usa, eles não usam luz complementar. Tá vendo? Então, já é um... A gente tem que saber o que condiciona essa variabilidade. Esse item aqui, por exemplo, o que condiciona, está errado ali, o que é condicionado por genética e o que é condicionado por ambiental? Não se sabe praticamente nada em relação a isso. O que é genético e o que é ambiental, né? Então, o que você pode, até onde você pode chegar com uma indução de um fator ambiental qualquer, ou até onde a genética vai controlar isso, vai impossibilitar que você faça esse tipo de manipulação. Isso aqui, para mim, é um dos pontos chaves nessa questão, que não é trivial, obviamente, por isso que também a gente não tem um conhecimento. Saber até que ponto vai o controle genético e até que ponto vai o controle por fatores ambientais. A perda de diversidade é uma variação em controles em teores de substância. Eu trouxe aqui um exemplo muito claro, mostrando, é um trabalho, até o Igor está aqui na plateia, Ramos. O que aconteceu? Opa! Mostrando que a variabilidade numa espécie de píper, e eu chamo a atenção, será que cannabis também tem isso? Ou seja, eu tenho uma primeira geração, e aqui, por estaquia, não foi isso, Igor? Né? Por estaquia eu tenho uma geração 1 e uma geração 2. Eu tenho uma perda de diversidade química de quantidade das substâncias. Ou seja, se eu estou falando de cultivo de cannabis, que já está domesticado aí há tantos anos, o que aconteceu ao longo dessa trajetória? Seja por sementes ou por estaquia, o que aconteceu ao longo dessa trajetória de cultivo? Ou seja, se hoje é um potencial, quem sabe o potencial ainda pode ser maior do que a gente imagina, né? Do que a gente tem hoje, né? Nossa. Essa variação é maior numa outra espécie de molicoma, a redução ainda é maior do que a anterior. E a pergunta que eu faço, exatamente, isso acontece com cannabis? Não sei, né? E aqui um outro exemplo, dentro desse contexto que eu estou falando de a gente remeter a coisas básicas, né? Esse trabalho recente aqui, está online agora há poucos dias, que foi apresentado na outra sala, agora à tarde, que é justamente você ter um tipo de padronização do que é preparado o óleo. O que tem nesse óleo? Né? Esses dias eu recebi um outro ACT que a gente está fazendo no Jardim Botânico, com uma instituição no Acre, e aí veio um índio com um extrato, e já comercializando. Então ele queria um pouco de certificação e conhecer o que tem, andiroba e algumas plantas lá do norte, mas eles não sabem exatamente nada do que existe naquilo ali. Tem um saber naturalístico deles, naturalmente, então eles preparam, mas a gente tem que saber o que acontece em termos de variabilidade, e aqui um exemplo clássico, isso foi feito lá na PEP, né? Não é isso?
Então, isso é o tipo de pesquisa básica que tem que se fazer e que tem a ver no contexto de sustentabilidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente e a gente vai perder todo esse potencial ou não, né? E aí outra coisa que eu chamo a atenção, que é basicamente dá para a gente realinhar o rumo das coisas, como tem proposto para o ambiente marinho, como é uma área recente de pesquisa, dá para a gente pensar um pouco, refletir se a gente está seguindo o caminho correto, né? As pesquisas de cultivo de cannabis no Brasil ainda estão começando, a gente pode dizer isso, né? E é uma oportunidade justamente para avaliar os caminhos, quais são os mais apropriados, né? Eu não estou descartando nada do que a gente viu aqui hoje em dia, durante o dia, em termos já de práticos, de aplicação, não é isso. Eu estou voltando lá numa questão básica, né? E se estamos seguindo realmente uma abordagem sustentável, né? O que isso vai acontecer no futuro? Se eu pensar aquele exemplo que eu mostrei aqui de Piper, que a gente perde a diversidade, a riqueza ao longo do tempo, isso é uma preocupação, né? E o que eu tenho proposto para o ambiente marinho, particularmente, é que políticas que integrem o desenvolvimento sustentável, conservação de biodiversidade e, particularmente, diversidade química, né, e desenvolvimento econômico do Brasil, isso tem que estar tudo alinhado, o que não é tarefa simples, né? Então é isso, obrigado pela atenção, né? Eu queria só colocar algumas questões que você ainda falou que são questões teóricas que, na verdade, a gente já vê na prática, né? Então, quando você até falou, a gente só usa 1% da substância, né? Eu fiquei pensando que na cannabis a gente só usa a flor. E a gente joga as folhas fora, joga o caule todo fora, que para mim Pode ter uma outra química diferente e promissora também, ou ativa, né? Não, e até, por exemplo, você reaproveitar para fazer o cânhamo, né? Então, são outras possibilidades. E que para a gente é muito triste queimar, porque a gente tem que queimar um negócio, que ainda é pior ainda, que ainda polui, né? Então, é uma questão. E outra questão que você colocou, que eu acho muito importante também, né? É a planta, a produtividade da planta, como até um fator sustentável. Tem uma planta que, por exemplo, precisa de menos água, né? E a questão da luz, né? A gente usa muita luz para complementar uma planta que, se a gente talvez adaptasse ela melhor para o ambiente, né, ela não precisaria de tanta luz. Pois é, mas você tem que adaptar e manter a química, né? Como eu falei, Exatamente. Como é uma expressão fenotípica, isso varia muito, né? Então, você trazer para uma condição de menos luz, você pode produzir coisas completamente diferentes, né? Eu fiquei muito curioso de olhar algumas espécies como seriam elas no ambiente natural dela, né? Porque a gente trouxe essas para cá, que são, na verdade, são europeias, ou, sim, enfim, sim. Né? Europeias, na verdade, não, né? Na verdade, elas vêm lá do Oriente Médio, mas, enfim, né? Já são americanizadas, digamos assim, né? Então, é uma questão também muito importante. E outra questão da estaquia, também, que a gente tem, inclusive, uma das plantas que hoje é um dos óleos que a gente usa muito, que é a Haletssu, né? E é uma planta que hoje ela já tem uma dificuldade maior do que as outras plantas de enraizamento, né? E até de força mesmo da planta, né? Então, até que ponto ela perde um pouquinho da sua capacidade, né? Isso aí é fundamental, né? Mas, assim, se você implanta um sistema de monitoramento, que eu falei aqui há pouco, acompanhando essa trajetória aí, você consegue saber o que está acontecendo. Então, é jogar cientificidade na questão que já está no contexto mais prático até. Mas, assim, eu já vi que existe cientificidade aqui, né? Só você olhar os trabalhos que foram expostos aqui fora, tem coisas de alto nível. Então, é cada vez aproximar mais isso, né? De uma parte prática, de uma abordagem realmente científica para qualificar tudo, né? Eu acho que é muito importante essa questão da pesquisa, a gente está tudo começando muito, né? Então, a gente, inclusive, chama sempre pesquisadores, acho que a APEP tem até a Associação de Apoio a Pacientes e a Pesquisa de Cannabis Medicinal, né? Então, a gente sempre está muito aberto
para que aconteçam pesquisas, porque a gente tem muitas perguntas, a gente tem poucos conhecimentos na área, né? Então a gente sempre incentiva a todos, né? Está sempre aberto para que se faça pesquisas nas mais diferentes áreas, né? Desde o lado mais social até o lado da planta específico, né? Então, eu me lembro da Claudete, indo lá à noite, foi Claudete, João, até eu fui lá para a gente coletar, para ver qual era o melhor horário de se colher a planta, né? Sim, tem casos na literatura que falam assim, essa planta, ou essa alga marinha, ou essa esponja não tem essa substância. Por quê? Foi coletado no momento inadequado. Existe um ciclo diário de produção. Então, qual o horário que produz mais e que você consegue até mensurar por técnicas usuais que a gente utiliza, né? Então, a gente tem que saber qual é a dinâmica de produção dessa substância. Né? E só complementando, né, eu acho que é interessante, porque na cannabis, até a certeza de qual é o ponto que você tem que coletar, né, porque você tem o tricoma, ele vai ficando leitoso, depois ele vai ficando âmbar, e aí, por exemplo, na cultura grower, você quando começa a ficar âmbar é a hora de coletar. Mas não tem pesquisa que realmente defina isso. Tem gente que fala que se você coleta um pouco depois, a substância dá mais sono, enfim. Então, são coisas, muitas dessas questões para se estudar. Que a ciência pode resolver. É esse olhar que eu queria trazer para cá, né? Dessa aproximação. Uma coisa que a gente tem conversado muito no laboratório, o Igor está aqui presente, que a gente fala o tempo todo, qual o tempo de duração de uma substância? Ela é produzida, e ela é degradada, e como que acontece isso? Dura o quê? 10 horas, 20 horas? Ninguém sabe. Não tem praticamente nada. E agora começa a surgir informações na literatura mostrando que essas substâncias que são bioativas, que a gente pensava que não tinha funcionalidade no sistema bioquímico aí de uma planta, por exemplo, talvez possam ser utilizadas também como fonte de carbono para outros subprodutos. Então, vira um outro mundo, né? Até então, a gente não pensava isso, até bem pouco tempo, né? É muito interessante até isso, assim, os dois aspectos, né? Até a degradação das substâncias. Então, por exemplo, o THC tem uma degradação para CBN, que pode ser utilizado muito para outras questões, e até a questão das plantas, né? Porque o João até me mostrou um artigo, o João Gabriel, que mostrava que inicialmente se utilizava muito mais a parte medicinal das folhas do que realmente da flor, né? E você vê, a flor possivelmente produz uma riqueza maior, uma quantidade maior, porque é uma forma de você perpetuar, né? De preservar a perpetuação da espécie. Ou seja, o sistema reprodutivo é mais defendido quanto a consumo por herbívoros, por exemplo. Então, não é por outra razão, não é por acaso que as unidades reprodutivas são mais ricas em substâncias do que as partes vegetativas. E por aí vai. É um sistema de alocação de substâncias dentro da planta para áreas que são prioritárias em termos de perpetuação. Né? Então, eu vou abrir aqui para a gente começar, né, fazer uma conversa aqui. Claudete, né? Já está armada. Claudete está ali. Claudete, depois. Igor também lá. Ó. E tem aqui também, vamos lá. Primeiramente, eu acho que é fantástico estar o Renato aqui, que vem da área de biologia marinha, e vem trazer esse olhar da biologia marinha e juntar com a cannabis, né, para a gente pensar na questão da biodiversidade, da quimiodiversidade. Renato, eu queria fazer uma pergunta para você, até com relação aos canabinoides, né, que não tem ainda... Eu não entendo nada de cannabis. Não, eu sei, mas peraí, mas vamos lá. A gente ajuda. Os canabinoides, eles são produzidos pela planta, ou poderia ser um produto de degradação, uma rota de degradação da planta e aí gerar esse processo, né? Boa. Oi? Não pode ser? Mapeada, né? Ótimo. Tá bom. Oi. Sim. A biossíntese já está totalmente esclarecida pela via do MEP. Sim. Ela começa no apoplasto, depois passa pelo plastídio e termina... Acumula no vacúolo. Exatamente, no vacúolo.
Já está totalmente Bom. elucidada. É, Então, uma- não há nenhuma chance de ser fruto de degradação. Sim, mas será que tem participação de bactéria? Também não. É uma química bem peculiar, né? Bem diferente, né? Porque bactéria é mais macrociclos e tal, né? Enfim. Tá. Que bom. Essa troca, né? Que eu acho que é bastante interessante. Legal. Vou passar aqui para ela fazer a pergunta. Depois eu passo. Desculpa. Legal. Então, vamos fazer aqui as damas primeiro, depois você... Primeiro é só uma pergunta rápida. O cultivo que é feito na APEP, ele é em ambiente fechado ou é em ambiente aberto? Aberto. Então, queria trazer assim um tópico. Não é uma pergunta, é mais um comentário, assim, sei lá, uma reflexão. Primeiro, em relação ao que você falou sobre outras partes da planta, a gente já sabe, tem um estudo da Laura, que ela apresentou no outro auditório hoje, que a raiz ela tem as formas ácidas do CBD e do THC em concentrações maiores do que as flores, por exemplo. Então, e além disso, todas as partes podem ser utilizadas, né? Sim, as sementes sim. utilizadas na alimentação, tem muita proteína, o cânhamo, né, para fazer tecido, para fazer, enfim. Sim. É isso que tem que ser explorado também na sustentabilidade da cannabis, que são as possibilidades, né? E outra coisa é que também, assim, o cultivo em ambientes abertos, a maconha consegue sequestrar o carbono que está na atmosfera. Mas quando você está em ambientes fechados, por exemplo, alguns lugares dos Estados Unidos, é obrigatório que seja cultivado em ambientes fechados, né? E aí teve um estudo que saiu no Colorado que o cultivo em ambiente fechado, o cultivo no Colorado, que é obrigatório ser em ambientes fechados, ele gera mais gases de efeito estufa do que a mineração, por exemplo. Ao contrário do que seria se fosse plantado ao ar livre. Então, talvez isso é uma discussão assim que vale... Você vê que outro aspecto importante é saber quanto que sequestra de carbono. Né? Isso é uma coisa importante. Eu não sei se já tem... Para fortalecer a questão do cultivo, né? A questão da... Desculpa. Não é só porque, de vez em quando, o pessoal usa o gás carbônico, né, para suplementar. No processo, isso. E não é só isso, né? Porque também, em ambiente fechado, vai ser um ambiente controlado, que tem que estar com luz ligada o tempo inteiro, tem que estar com ar-condicionado ou aquecedor. Então, exige muita energia. Então, depois eu até queria vou escutar a pergunta do Igor, e eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio aqui, já que eu estou vendo ele aqui, porque ele trabalha com melhoramento genético, não é isso, Sérgio? Aí depois eu queria que você dissesse, depois da pergunta do Igor, falasse um pouquinho sobre que aspectos do melhoramento genético que vocês estão conseguindo fazer lá na Viçosa, né? Em Viçosa, né? Mas deixa eu perguntar para o Igor, senão eu vou ultrapassar, vou deixar ele abrir aqui, porque senão eu vou pular ele. Boa noite a todos. Minha voz é um pouco grave, então acaba fazendo muito barulho. Né, Renato, professor Renato, parabéns pela palestra. Abre um pouco o horizonte das pessoas que estão aqui e perceber que a planta é um ser vivo, e como ser vivo tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali. E, inclusive, as discussões em cannabis acerca da entorragem, que é um processo que mostra que vários metabólitos conjuntamente dão uma ação terapêutica daquele determinado produto, traz essa perspectiva que você mostrou hoje como bastante positiva, né? Mostrar essa diversidade química associada com a atividade biológica. E aí, minha pergunta, pensando um pouco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na agenda que o senhor apresentou aí, é como ligar isso de maneira a um sistema econômico e garantindo a conservação do ambiente. Uma boa pergunta. Na verdade, a gente pensar em termos de monitoramento e otimização dessa produção.
né? Se a gente deixar a coisa solta, sem um acompanhamento, é difícil se atingir uma otimização. Então, acho que se você consegue fazer uma otimização de todos os processos, e principalmente na questão do monitoramento da parte química, que é o alvo principal, que é o bioativo, eu acho que o resultado é bastante positivo, né? Agora, como isso faz numa escala comercial grande, realmente eu não consigo dimensionar, né? Consigo dimensionar se no contexto micro, né, de uma escala pequena, do que é necessário para você ter uma otimização, né? Agora, numa escala de atender mercado, eu acho que esse é o grande desafio, né? Como compatibilizar tudo, né? E até para não ficar um monocultivo também, né? Daqui a pouco a gente está com monocultivo da cannabis, né? Como que a gente pode... E monocultivo é sempre uma coisa, né? Todo mundo tem ideia assim, gafanhoto é terrível, come tudo. O gafanhoto come tudo porque entra na monocultura. Ele não faz isso no ambiente natural dele, né? A taxa de herbivoria, por exemplo, no ambiente terrestre é infinitamente inferior ao que a gente tem com peixes e ouriços no ambiente marinho, né? Mas as pessoas ficam com essa ideia distorcida, principalmente pelo gafanhoto. Vem a nuvem de gafanhoto e come tudo. Come porque é uma monocultura, né? Num sistema diverso, não ocorre esse tipo de coisa, no sistema natural, né? A gente até colocou, tem algumas plantas companheiras e tal, mas ainda é uma coisa, porque é pequeno, né? Mas eu fico imaginando muito dessa questão da monocultura, né? Exatamente, tem que ter, isso é uma preocupação que eu não trouxe aqui, mas com certeza, né? Seja para proteção, seja para diversificação, tem vários aspectos benéficos. Oi, Bernardo. Oi, eu sou o Bernardo, da UF, mas, na verdade, eu sou o pai do Isaac. Meu filho é muito mais conhecido do que eu nesse contexto aqui. Não, Renato, que você comentou uma coisa sobre a questão do anti-incrustante, né, deles quererem muita quantidade de substância. Isso me lembrou de um trabalho que eu li lá no meu doutorado. Eu tive o prazer de ser orientando no doutorado do professor Renato Crespo, e naquela época havia um trabalho que falava dos canabinoides como anti-incrustantes. Eu até escrevi para o autor, nessa época a gente escrevia para os autores para pegar os PDFs, né, para saber como ele tinha chegado nisso. Como é que você chegou nisso? Ele falou, não, porque eu estudo o sistema endocannabinoide. Então, minha pergunta porque na verdade eu não sei, o sistema não é necessariamente para o Renato, talvez o Renato não saiba, talvez até essa pergunta fosse ideal para o doutor Siddhartha Ribeiro, que falou hoje de manhã. O quão universal é o sistema endocannabinoide? Essa é a minha pergunta. Existe em todo o reino animal? Existe no reino animal e em outros reinos também? Ou está restrito a mamíferos? Eu realmente desconheço a resposta a essa pergunta. Eu também não sei, não, Bernardo. Todos invertebrados. Vertebrados. Deixa eu puxar aqui de novo aqui, desculpa, você quer continuar? Não, pode. Então, deixa eu puxar aqui, fazer de novo a pergunta para o Sérgio, porque eu acho que você colocou muito bem na questão da seleção das sementes, né? Dessa parte toda de melhoramento genético, né? E eu acho interessante aqui o Sérgio, ele trabalha com isso, dizer um pouquinho o que vocês estão conseguindo fazer lá, trazer também. Eu acho que é muito importante aqui no evento essa troca, né? Então é até legal. Eu estou fazendo a pergunta para a plateia aqui, mas porque poderia estar aqui, né? Então, conta um pouquinho para a gente, Sérgio. O trabalho que a gente está fazendo lá, primeiro, é buscar adaptar as plantas à diversidade de clima e solo que tem no Brasil, né? A cannabis não é uma planta, ela é uma planta exótica, né? E ela vem de regiões com clima bem diferente do brasileiro, principalmente países com clima temperado e subtropical. E quando a gente está falando para uso medicinal, principalmente, a gente está falando dos canabinoides, que eles são resultado do metabolismo secundário das plantas. E o metabolismo secundário sofre uma grande interferência das condições climáticas. Por isso, a gente tem esse custo elevado para você climatizar os ambientes, para você simular um clima de onde aquela planta produz
uma grande quantidade daquele canabinoide de interesse. Então, a gente coloca esse ambiente artificial para reproduzir aquele clima e aí a planta vai produzir aquela grande quantidade do canabinoide. Então, o primeiro objetivo que a gente tem é conseguir desenvolver plantas que, sobre o clima e o solo brasileiro, mantenham um padrão de produção daqueles canabinoides de interesse para determinado fim medicinal ou da indústria, outras indústrias, como a alimentícia, por exemplo. E um problema que a gente tem identificado é manter as taxas de THC baixas, porque com elevada temperatura e radiação, a tendência é que tem um aumento do THC, e aí se você está falando que uma planta é de cânhamo, onde a legislação fala que tem que ter 0,3 de THC, com o nosso clima vai ser difícil que aquela mesma variedade mantenha esse 0,3. E aí o produtor rural corre um risco de cultivar e depois ter a sua produção embargada ou coisas do tipo. Ou se você precisa de CBG ou outro canabinoide, o clima vai influenciar. Então, esse é um primeiro trabalho, né? O foco. Mas é claro que a gente trabalha para que a gente tenha plantas mais resistentes, por exemplo, às pragas que tem aqui no Brasil, que são diferentes. E mantenham a química, né? E mantenham a química, porque se a gente traz planta da Europa para cá, a nossa dinâmica de praga é diferente. Então, vai ter mais praga acontecendo nos cultivos aqui. Aí a gente tem que entrar com algum produto para fazer o controle, só que é para fim medicinal, então a gente não vai aplicar um defensivo agrícola. Então a gente precisa de uma planta resistente àquela praga, porque aí ela vai sofrer menos com a presença daquela praga. Então é uma outra linha de trabalho que a gente também tenta desenvolver. Muito bom. Um aspecto, parabéns, um aspecto importante é saber a priorização na alocação do carbono, né? Vai fixar o carbono e para onde vai? Né? Se a gente chegar a um domínio desse tipo de situação, perfeito, né? Ou pelo menos uma visão. Né? A gente também começou agora recente um trabalho junto com o Departamento de Engenharia Florestal, onde a gente está trabalhando principalmente para utilizar a fibra das plantas, ou seja, aquela parte que seria um descarte para o fim medicinal, a gente está buscando trabalhar isso justamente porque ela tem uma grande fixação de carbono, e quando a gente parte para trabalhar, por exemplo, com papel, que é fonte de um resíduo, né, que seria um resíduo dos cultivos, a gente está evitando que esse carbono volte, por exemplo, para o sistema e, ao mesmo tempo, fechando um ciclo dentro da própria cadeia produtiva. Então, a gente também tem trabalhos nessa linha. Legal, muito bom. Bom, gente, mais alguma pergunta? Acho que chegou na hora. A gente está todo mundo doido para tomar um choppzinho, né? Então... É isso. Obrigado, Renato Crespo. Marcos Langenbach, show de bola. Pô, cara.